Ô, Tim, o Oi. João hoje vai tocar umas 20 músicas pra nós. Pô, maravilha. Tô aqui só na escuta. Boa noite, meninos e Tudo bem, meninas. João? Boa Vai ter noite. foto com o Lúcio hoje? Aqui, Semana que o vem que foi. aconteceu com o meu microfone semana passada Semana é que passada. É. ele soltou um fio aqui dentro, acredita? Ah, tá. Ah, no Aí final da já reunião eu nem resolvi. vi. Mas pelo menos vocês ouviram o som, né? É. Então você aproveita, já que você arrumou o microfone, toca uma música pra nós. Olha que bacana. Olha, antes do Tim, Vai, Tim. Eu vou tocar uma para você começar isso, é. Aquecimento, Tim. Vai. com esse minha. Então tá É. bom. Eu tô proibido. Eu tô proibido de cantar. Então vou fazer um tratamento na garganta. Ah, é? A Covid andou estragando minha garganta um pouquinho. Ei, Peraí. Tainá, boa noite. Tudo bem, querida? Boa noite, João. Tudo jóia, graças a Deus. Boa A noite, nossa meu cantora povo. de Itaperuna chegando. Boa Tá noite. cheio de cantora aí, olha que bacana. João, acho que você vai perder seu posto, você não vai cantar nada. Nunca foi meu. O Zinho tá de licença médica. É. Meu irmão, tuas preces mais singelas, vida do espaço ilimitado. Mas sei que às vezes chora Choras com pena. ao silêncio da força que interpela. Envolve o teu tempo interno e abandona a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre, deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde intimamente, esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás
a dor que te domina. Sorri a linguagem dura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Da voz de Deus em luz de redenção. É saudade, hein, gente? Que maravilha. Manda lá, João Luz. O João tá com o violão na mão já. Não tô te ouvindo. Tira o mudo. Eu tive a honra de tocar com um Tim aqui, meu. Eu tava tocando aqui, Mi menor, eu tô com ele aqui, ó. Só que eu não coloquei meu violão, é claro, né? Aqui, eu vou ligar aqui, vamos ver se vai funcionar agora, hein? Tá. Estão me ouvindo? Agora sim, parabéns. Tá. Tá vendo? Agora vai dar para tocar aí com o violão. Vamos ver se o violão tá bom. Tá ouvindo, João? Tá ouvindo agora? Oi? Tá ótimo o som. Tá bem? Tá ótimo. Então tá, eu vou cantar a música Opção pelo Bem. Tá, e Oi? depois, ó, toca uma muito conhecida de todos nós aí. Toco, é. Que é Como é Bom Existir. Não sei se você sabe, essa música é sua, né, João? Tá bom, eu vou, tudo bem. Então tá, eu vou cantar essa Opção pelo Bem, que é que eu ensaiei, que senão ela não, né? E depois eu vou cantar Como é Bom Existir. Pode ser na sequência ou eu canto uma, o Tim canta outra. Então tá, vamos lá. Essa se chama Opção pelo Bem, ela é nova, tá? Vamos ver se vocês gostam. Vamos cantar, e ao mesmo tempo em que a gente canta, a gente vibra o bem, e não se olha quem. Vamos sonhar, e ao mesmo tempo em que a gente sonha, a gente vê o bem, e só se vê o bem. Vamos viver, e ao mesmo tempo em que se vive, a gente faz o bem, vive feliz também. Vamos orar, e ao mesmo tempo em que se ora, a gente sente bem, vibra com o bem. Cantar, sonhar, viver, orar, é o bem a nos chamar. Atrai o que há de belo e bom na vida, a opção do bem é a melhor que há. É a melhor que há. Cantar, sonhar, viver, orar, é o bem a nos chamar. Atrai o que há de belo e bom na vida, a opção do bem é a melhor que há. É a melhor que há. Vamos cantar, e ao mesmo tempo em que a gente canta, a gente vibra o bem, e não se olha quem. Vamos sonhar, e ao mesmo tempo em que a gente sonha, a gente vê o bem, e só se vê o bem. Vamos viver,
E ao mesmo tempo em que se vive, a gente faz o bem. Vive feliz também. Vamos orar. E ao mesmo tempo em que se ora, a gente sente bem. Vibra com o bem. Cantar, sonhar, viver, orar, é o bem a nos chamar. Atrai o que há de belo e bom na vida, a opção do bem é a melhor que há. É a melhor que há. Ok. Linda, parabéns. O violão tá um Obrigado. pouco bom, tá? Muito bom, João. O violão tá o quê? É, o violão ficou baixo. É, Baixo? é. Ah, tudo. Tem que acertar com essas coisas aqui uma hora, né, Tim? Pois é, Tá mas ficou bom. É. Tá bom. E antes que vocês dois cantarem de novo aí, né? Hoje é para cantar conosco a Tainá, que era de Itaperuna, né? E ela tem uma voz linda, né, Tainá? Que Uai, tá virando João. parte do nosso grupo. Se você gosta, eu agradeço. Tá ouvindo bem? Sim. Então tá jóia. Vou tocar uma música aqui de um amigo nosso aqui de Niterói, seu Norberto, já falecido, mas nos deixou muita coisa boa aí. Trabalhe sempre. Trabalhe sempre confiante em Jesus. Leve a sua cruz sem murmurar. Faça o bem, não olhe a quem, pois em verdade a caridade o libertará. Acende a chama, não reclama, amenize a dor, pois o sofredor espera por você. Não perguntes por que ele sofre tanto, tanto. Enxuga-lhe o pranto em nome do Senhor. Trabalhe sempre confiante em Jesus. Leve a sua cruz sem murmurar. Faça o bem, não olhe a quem, pois em verdade a caridade o libertará. Acende a chama, não reclama, amenize a dor, pois o sofredor espera por você. Não pergunte por que ele sofre tanto, tanto. Enxuga-lhe o pranto em nome do Senhor. Não pergunte por que ele sofre tanto, tanto. Enxuga-lhe o pranto em nome do Senhor. Muito bom, viu, Tainá? Possamos Muito trabalhar bom. sempre, né? É. Pois é. E o João me deu uma música, né? Eu posso cantar agora, sabe por quê, João? É. Eu tenho que participar de um encontro agora, que é uma reunião mediúnica. Então tem que estar lá. Então vamos lá. Tá tudo ok aí com o violão? Tá ouvindo bem? Tim, melhorou aí? É um pouquinho baixo, viu? Baixo? Vamos Então, ver. ele tá baixo. A voz tá alta. A voz tá alta.
Vou diminuir aqui. 1, 2, 3. Melhorou? Eu não sei. Ah, tá. Talvez seja aqui. Aumentei. Agora sim? Então vamos lá. Como é bom assistir. Olha aí, ó. Estou Meninos, muito obrigado, viu, pela oportunidade. Tim, feliz de estar contigo, meu filho. Ficou meu rock and roll aí, porque eu tinha uma distorção no violão, ficou... Tem que arrumar isso aqui. Você vai ter que me dar umas aulas depois, eu arrumo isso aqui. Falou? Bom demais. Obrigado pela participação. Eu quero ouvir essa música de novo, hein? Tá bom. Valeu, fiquem com Deus, viu? Muito obrigado. Bom trabalho. Falou, meu amigo. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite, Franklin. Agora vai tocar pra gente, hein, Franklin? Ô, rapaz, vai ficar meio difícil. Aqui não tem galinha, não tem porco. Eu posso pedir, de repente, a Milene para tocar uma de vez em quando aqui para nós. Ótima ideia. Sim. Semana que vem tá confirmado. Fala para ela, tá? Tá. Vou falar para ela daqui a pouquinho. Tá. Beleza. Ô, João, mais um, então? Vamos lá, tio. É com você, mais a Tainá, tá? Que eu não tô podendo cantar. Vou tocar uma... Deixa eu ver aqui. João Cabete. Tainá me inspirou aí.
mestre abençoa nossa doutrina e que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. E que esse dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu Fala, Tainá. Notinho, acho que eu Gente, nunca tinha ouvido tocando essa música. Que coisa linda. Na verdade, foi a primeira vez mesmo. A Tainá me lembrou essa música aqui, eu achei a letra. gente, depois eu Também tava, improvisado. eu tava com essa música separada aqui, ó, pra cantar. Ah, não brinca. Então agora toca direito a nós, por favor. É ruim, não toco, não. De jeito nenhum. Ficou bom demais. O João Paulo Lanini, que é mestre aí em João Cabete, se ele chegar aí, ele toca pra gente. Aí lembrou do Tibob, né, Iris? Coral. Essa música, ela tinha que ser tocada hoje mesmo, né? A espiritualidade preparou direitinho. É. Eu vou deixar uma aqui para vocês, que é Cantinho de Amor, que eu aprendi com os amigos lá de Friburgo. E toda vez que eu toco essa música, eu lembro do João. Eu? O outro, né? O outro. Hoje, quando o sol se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho pititinho, cheio de amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar, e um riacho primoroso venturoso viesse passar, margeadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e os beija-flor, onde o meu coração de você se lembrasse, e cheio de emoção cantasse, cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Hoje, quando o sol se foi, deixou o meu coração
coração, desejando um cantinho pititinho, cheio de amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar, e um riacho primoroso, venturoso, viesse passar, magiadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as brabuletas, as aveinhas e os beija-flor, onde o meu coração de você se lembrasse, e cheio de emoção cantasse, cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Ô, Tainá, que coisa linda, parabéns, viu? Obrigada. Qual é o nome da música, Tainá? Eu esqueci o nome dessa música. Cantinho de Amor. É que a Iris perguntou, viu, Iris? Bacana. Do nosso Tim, Marcelo Cláudio. Fala, meu amigo. Aí, Nossa, a toca música é outra. linda, João. Não é? É linda. Parabéns, Tainá. Não, ela Muito tem que mandar bonito. essa aí. A música e a letra pra nós aí. Manda, Pois é. manda. Com certeza. João Cabete. Ô, João, Oi. você falou do tio Bob agora, a Marlene Sorriso, lembra É. dela, né? Sim, claro. Ela mandou um vídeo pra mim de um coral cantando, que ela tava cantando uma música lá, não era, a música é conhecida, mas nós nunca cantamos não. Aí eu olhando o maestro com os gestos desses, fazendo assim, gente, bateu uma saudade do coral, o do tio Bob, do pessoal todo. Aí eu me vi lá cantando no meio da turma e a lágrima correndo no olho, cara. De saudade, acho que deu aquela saudade profunda mesmo. Era muito bom, né? Nossa. Muita lembrança boa. Falei lembrança boa, o Anderson, nosso tio Anderson, também tá aí hoje. Seja bem-vindo, Alô, Anderson. Anderson, tá aí? Tá aí, antes Beleza. dele. Né? Boa noite. Ah, Obrigado boa aí noite, meu pela. amigo. Obrigado pelo convite, viu? A minha O tio vai é amiga tocar do pra Espírito. gente, vai ser como prece, né, tio? Oi? Ah, já tá na hora. Vai tocar uma pra gente, vai ser como prece. Tá bom, então. O chefe chegou. Vamos lá, o chefe chegou. Cantar uma música que é um poema dele, né? Que chama Assim Seja. Linda. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome para despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós,
Bendito sejas que ouviu nossa voz, Hosana, aleluia. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Toda criatura Deus chama pelo nome para despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouve nossa voz, Hosana, aleluia. Assim seja. Amém. Assim seja. Muito bem, obrigado, Tim. Obrigado, Tainá. Agora, o nosso orador da noite, nosso chefe, está com a palavra. Ele vai tocar o violão para a gente antes, né? Não, 8 horas, 3 minutos. Emmanuel, disciplina, disciplina, disciplina. Vou guardar à vontade hoje, sabe, moça? Tá hoje não. Falou? Vamos ao tema. Algumas questões iniciais. Primeira delas, não sei se vocês viram, eu fico mexendo aqui um pouco para ver quais são as pessoas presentes, para saber o tamanho da responsabilidade e da inibição. Então eu passo ali e vejo assim, músicos, eu não posso nem tocar em assunto de teoria musical, em harmonia, em acorde e tal, aí esse assunto sai. Aí eu tento ver lá se o Fábio entrou, porque ele é médico, né? O Fábio, a Mari, a Larissa. Aí eu tiro a parte biológica toda. Aí se o meu amigo Adelson entrasse, eu tirava a física. Eu agora tenho os expositores, não vai ter jeito não. O jeito é falar na coragem mesmo, porque senão não vai sobrar nada. Então vamos lá. Segunda questão. Eu preparo mais ou menos isso aqui, ó. São tópicos e vou discorrendo sobre eles. É mais ou menos aquela pessoa que prepara muito alimento e fala assim, eu estou com medo de a comida não dar. E no final das contas, percebe que preparou muita coisa para caber no tempo e tem dúvida se tem assunto suficiente para o tempo. E o tema é Deus, né? Então, o que nós vamos fazer? Passar por aspectos, sempre tem uma finalidade no desfecho, sempre é uma intenção de que nós tenhamos uma mentalidade consolidada ou renovada sobre o tema. Este é um tema de natureza muito filosófica, bastante religiosa, naturalmente científica. Então, nós tentaremos trabalhar um pouco nessa linha, tá? Primeira questão. A primeira questão do primeiro livro da codificação pela organização didática de Allan Kardec, então, foi relativamente a Deus. Assim como no livro dos médiuns, ele cita assim, olha, se não houver mediunidade, se não houver comunicação, né, entre os planos, não tem mediunidade, o livro não tem razão de ser. Até pela origem das mensagens, se elas não têm procedência, é um livro filosófico, ele não tem sentido científico. Então, Kardec começa pela primeira questão, a organização didática das perguntas do primeiro livro,
porque Deus é o princípio. E não tem princípio. Vamos falar disso. Ele não pergunta, como já foi comentado, quem é Deus, mas o que é Deus. Nossa questão aqui começa neste ponto, mas começa no outro ponto. Se Deus não existe, o nosso estudo já não tem razão de ser. Nós estamos dispensados de estudar. Podemos discutir como antítese e tal, mas não foi esse sentido que nos trouxe. É o sentido da nossa crença na existência de Deus. Isso é um distintivo bem assim, marcante, né, de parte da humanidade ou outra parte da humanidade. Aos que cremos em Deus, os que dizemos crer, os que preferimos aderir, os que dizem não crer e os que efetivamente agem sem crença, não por maldade, mas com desconsideração da existência de Deus. E alguns que se opõem a Deus e creem nele na medida que a ele se opõem. Então, a existência ou não de Deus começa por um aspecto de crença que tem a ver com valor, com intuição, com reflexões, com tradição, processo educativo, imersão social. Nós temos alguma ideia de Deus e nós temos uma valoração, um conceito sobre Deus. Então a gente fica pensando assim, né? Como nós vamos definir Deus? Vamos discutir sobre essa possibilidade, essa hipótese. Vamos lá. Os povos primitivos, eles, não é em regra, mas o que muitos antropólogos dizem, é que, muito comumente, os povos primitivos têm ideia de Deus, ou de deuses. E eles têm essa intuição de Deus. E Kardec também cita isso. Da maneira como eles tentam interpretar a Deus, é relacionando a coisas materiais ou fenomênicas existentes. Então, eles tentam representar a ideia da divindade de alguma forma. Essa relação, às vezes, ela é mediada pelo respeito, pelo culto, pelas oferendas, mas relacionadas, às vezes, ao medo. Então, alguns grupos primitivos, eles têm a característica assim, se a chuva, né, pode ser boa porque faz crescer as plantas, e a chuva pode ser complicada porque provoca destruição, então é preferível ser amigo da chuva, para que ela seja nossa amiga. E, possivelmente, considerar, né, que a chuva possa ter em si, ou atrás de si, um deus, uma deusa. E assim, por exemplo, é que em Éfeso, né, se atribuísse e cultuava a deusa Diana, que era ligada à fartura. Então, existe uma intuição, existe uma relação de respeito vinculada ao temor, uma veneração e às vezes um receio também de castigo. E o medo, às vezes, era em relação à água, às vezes era em relação ao trovão, em relação aos raios. E para nós não dizermos que isso é porque são povos primitivos, basta nós transitarmos um pouco entre outras culturas, outros povos e outras épocas, e nós encontraremos, por exemplo, o politeísmo na Grécia, quando as pessoas tinham, às vezes, deuses familiares, templos domésticos, representação através de símbolos e através de seres, e às vezes as representações eram em relação a animais. Então não são apenas os povos primitivos, ou dizer assim, só hoje, por exemplo, é na África, na Ásia, na África, na América, nós temos essas representações. Esses dias eu assisti um desenho bacaninha sobre questão de ritual, né? Para quem não assistiu, aqui a gente fala de tudo, é da Netflix, chama Pachamama. Pachamama, escreve-se Pachamama. E mostra bem a questão dos povos índios, né? Dos astecas, mostra uma questão da relação deles com a ideia de divindade, tá? Pachamama é uma deusa para eles. Então vale a pena ver o culto, os desenhos, as cores, muito bem feita a representação para a gente perceber a importância daquela ideia de Deus para aquele povo. O culto e as oferendas que se prestavam. Bem, se temos a ideia do temor, nós temos a ideia do castigo, mas nós falamos dos gregos, né? Vamos falar mais de perto da nossa cultura, da nossa ascendência.
do nosso tronco cultural cristão e vamos falar dos hebreus, então. Qual era a ideia? Deus, então, eles tinham os méritos quando se fala dos exilados de capela. Hoje eu estou falando de algumas questões espíritas, percebe? Então, quando se fala dos exilados de capela, faz menção àqueles grupos, né? Os chineses, os indianos, os arianos europeus, com aquela questão mais pragmática, às vezes negacionista e tal. E os muitos deuses, né, nas questões dos indianos, e faz menção ao povo hebreu. Como a crença dos hebreus se estabeleceu muito firmemente sob a regência, sob a liderança de Moisés, através da ideia de um Deus existente, Deus único. Deus é um. Esse Deus dos hebreus é poderoso. Aí começa a desandar um pouco, né? Porque esse Deus é guerreiro, esse Deus fala com eles, e esse Deus tem uma relação que é muito novelesca, né? Muito passional, que é muito dramática, tem contradições, situações como, por exemplo, Moisés tem essa coisa passional e vai lá, recebe a tábua dos mandamentos, encontra o pessoal prestando culto a outro Deus e quebra as tábuas. Aí ele vai, de repente vai de novo. Mas Deus também, quando destrói a cidade, estabelece lá o arco, né? O arco-íris, como sinal da aliança, e a voz daquele Deus supostamente diz ao povo hebreu que ele se arrependeu de destruir aquela cidade, que aquele arco da aliança é para ele não esquecer daquela aliança, para não ser esquecido da aliança que estabelecia com aquele povo, que ele não destruiria mais aquelas cidades e tal. Então, um Deus assim passional e um Deus que não é perfeito, não, porque ele é tudo bem, ele é até um cara legal, porque ele fala, por isso é um cara, ele erra, ele reconhece que erra e promete que não vai errar mais, e ainda coloca um sinal de aliança para não esquecer. Tá esquisito, né? É claro que esse Deus tem uma parte de acerto e uma parte de contradição, uma parte complicada. Se nós formos pensar, esse Deus tem mais aspecto pessoal, passional, contraditório. Quando Deus cria Eva, né, dá a entender que ele não esperava. Ele viu que Adão estava triste, quer dizer, descobriu que Adão estava triste. Quando ele criou, então, ele não teve aquele espírito de prevenção, não. Segundo aquela narrativa da Gênesis, Deus percebe que Adão estava triste. Não é bom que o homem esteja só. Façamos, né? Aí faz uma companheira lá e tal. Ele dá uma companheira a Adão, Eva, aquele simbolismo, mas estamos falando da narrativa. Mas na narrativa, na tentativa de representar Deus, então, se assim, olha, ele criou Adão, depois ele viu que Adão estava triste, quer dizer, foi empírico, né? Na prática ele percebeu que gerou um problema, meio assim, eu vou ter que fazer melhorar esse software aí, vou ter que fazer um download, eu vou ter que fazer uma 5G, alguma coisa assim na felicidade de Adão e tal. Aí ele pega e coloca Eva. Legal. Tá com as células de Adão na narrativa. E também Deus é surpreendido de novo. É bom que ele não fique entediado, né? Porque olha só, ele é surpreendido com o fato de eles serem desobedientes. Então o discernimento surge como um problema. Vocês podem curtir o paraíso e tudo, só não podem comer. Aqui também colocou a tentação lá, fala da serpente, mas não é para que colocou, né? Tem ali a árvore do conhecimento, vocês podem fazer, comer de tudo, menos daquela árvore ali do conhecimento. Então Deus também é proibitivo, e sendo proibitivo, por quê? Porque aí, é claro que o dito demônio na narrativa, né, que também vai aparecer adiante, então fala para Eva e para Adão, ele não quer que coma desse fruto, porque senão vocês vão se igualar a ele. Então, assim, é uma coisa interessante também, né? Olha só, eles falaram, então Deus não estava sabendo até então, né? Deus parece estar ausente também quando Caim mata Abel. Ele até fala, Abel, o que fizeste? Caim, aliás, Caim mata Abel. Caim, o que fizeste teu irmão? Cadê teu irmão? Ah, não sei, eu tenho que dar satisfação dele, paradeiro dele. Aí Deus pega e joga, né? Fala, mas peraí, não foi você que matou seu irmão? Então Deus, assim, olha, ele arrepende, ele se surpreende com a criação,
ele se surpreende que Adão e Eva comessem do fruto proibido e ele expulsa do paraíso, quer dizer, ele faz uma mudança de plano também. De castigo, Deus castiga, de castigo vocês vão sair do paraíso. Bem, esse Deus, evidentemente, é a projeção pessoal, né? Esse Deus é a concepção misturada, maculada pelas nossas características de ausência, de distração, de surpresa, Deus de tristeza, de arrependimento. Então, Deus também que vai evoluindo com a humanidade. A humanidade, ele educa a humanidade vai educando Deus, é dialético. Estaríamos perdidos. Literalmente perdidos, porque um Deus que não é perfeito, ele tem que estudar mais, ele tem que melhorar esse coração dele, se é que ele tem coração, vamos discutir isso. Ele tem que pensar mais nos atos para não fazer coisa errada. Porque senão ele gera um karma para si, ele destrói uma cidade, arrebentar, mas ele vai pagar por cada vida. Esta é uma ideia humana, é uma projeção. Bem, então vamos avançar. Claro, né, que se nós estamos aqui, continuaremos o estudo, nós vamos avançar, nós vamos movendo as peças filosóficas, tá, com as provocações. Então nós temos o aspecto religioso da crença, o filosófico da reflexão que faremos, estamos fazendo e faremos, e o da ciência. Uma das maneiras de a ciência discutir é de que Deus não existe. Então, com esta premissa, se discute o estudo sem assim, o pressuposto de que a questão não é buscar a Deus. Gandhi diz, a crença fundamental de Gandhi é a verdade. Mas não é a fé e o amor? Ele falou, não, se são verdades, a verdade me levará a esta confirmação. Naturalmente, Gandhi, pelo caminho da verdade, segue o caminho seguro da sua fé. Alguns cientistas têm o pressuposto da inexistência de Deus para ter um olhar, que dizem, mais imparcial, menos tendencioso. Eles tentam uma neutralidade, que na verdade é um esforço de neutralidade, que em termos absolutos e humanos, o que se diz é que é impossível, nós temos valores. E a ciência vai bater na porta do plano espiritual. Quando a André Luiz se refere ao plano espiritual e fala da existência, da interpenetração dos planos, e fala quando Kardec se refere aos planos, quando os espíritos falam no livro dos médiuns sobre que nós nos acotovelamos de certo modo e tal, plano a plano, hoje nós temos a física quântica citando coisas interessantes, que o átomo não se esperava que a gente já citou isso, que o elétron tivesse uma trajetória e tem outra, tem salto. Por isso, os saltos quânticos, né? Isso é interessante, porque parece um momento ele some e aparece. Agora nós temos outro progresso interessante, porque há estudiosos conseguindo, não é isolar, mas confirmar a existência, que estava em Harry Potter, né, de cristais do tempo. Isso é interessante porque, sem complicar, porque se complicar eu vou ficar perdido, porque você fala assim, nós trabalhamos com a realidade até então tridimensional, imaginemos um cubo, né? Ele tem a largura, ele tem a altura e ele tem a profundidade, o cubo, tá? Imagina um dado desse jogar. Einstein falava numa quarta dimensão, que no entendimento dele era o tempo. Então, cientistas hoje estão no esforço teórico de perceber que esta quarta dimensão é realmente o tempo, que o tempo são cristais do tempo, e esses cristais fazem um tic-tac, eles como se eles desaparecessem e aparecessem. De novo, estamos batendo na porta do plano espiritual. No salto dos elétrons, sobressalto e nos saltos quânticos e nesses cristais do tempo que somem e aparecem. Isso é caminho para descobrir dimensões, para se pensar em máquina do tempo, essas questões todas, tá? O que era ficção vai se tornando realidade, segundo Kardec. Fantasia tem um fundo de realidade. Por que estamos dizendo isso? Para dizer que a ciência, de certo modo, desvenda aspectos da divindade e que são maravilhosos, eu diria fantásticos, né? São maravilhosos. Então nós temos um Deus que é misturado com os nossos aspectos pessoais e com os aspectos das revelações e das existências das coisas e da natureza. E quando chegamos na natureza, também nós ficamos maravilhados. Que a gente tem o pôr do sol, o arco-íris, ou fala chuva, outro fala, nossa, o nascer do sol, o outro vai falar assim, as folhas, o mundo animal. Assim, não, é toda a flora. E outros vão dizer, não, são os fenômenos climáticos, outros, a vida no fundo do mar. E outros vão dizer, não, é o cosmos.
E aí nós vamos lidando com essas possibilidades. Aí, de novo, nós fazemos o quê? Tentando explicar a ideia de Deus. Nós misturamos Deus com os nossos ofícios e com as nossas artes. Então, já dissemos isso, voltando. Uns dizem assim, Deus é pintor, porque quem vê uma tela, aquela paleta assim, de cores no céu, né? Aí ele é pintor. Outros dizem assim, ele é escultor. Porque se nós percebemos as montanhas, a erosão, vamos dizer, não, ele é arquiteto. Porque vamos pensar nos planetas, né? Outros vão dizer assim, não, Deus, ele é músico, que é a harmonia. Outros vão dizer, não, ele é um grande roteirista. Aí vem os gregos de novo com os deuses, né? São vários deuses, o deus do fogo. Fica meio quarteto fantástico a questão do Olimpo, né? Os deuses com suas faculdades, seus poderes e tal, fica uma coisa meio misturada. Por quê? É a intuição que nós temos e tentamos traduzi-la pelos elementos que nos são conhecidos, para um Deus que nós continuamos não conhecendo. Até agora o estudo só serviu para incomodar, ilustrar. Continuemos. Deus é a natureza. Bem, outra questão que mostra bem a nossa característica de nos relacionarmos a Deus com aspectos pessoais. Isso nós vamos reforçar e mergulhar mais agora. Nós colocamos Deus como pessoa. Por exemplo, dizemos assim, olha, mão de Deus, então, nossa Senhora, Deus vai colocar a sua mão, a mão de Deus vai estar, e Deus vai caminhar na sua frente, e Deus está caminhando ao seu lado, e que nós precisamos, vai ser bom demais, né? Se Deus virar a pessoa que está aqui, aqueles filmes, né, enquanto marcado, está do nosso lado assim, está na frente, atrás, está olhando tudo, conhece, tem poder, sabe de tudo. Então, porque nós continuamos buscando proteção, porque a situação de temor, o desconhecido, a nossa pequenez, tudo isto, de certo modo, nos atemoriza. Então, estamos como crianças, assim, clamando a Deus, pedindo a Deus, escondendo-nos. Não dá para esconder atrás de Deus, porque não tem trás e frente. Então, nós tentamos colocar Deus na nossa frente, na nossa direção, na nossa retaguarda, que Deus te guie. Então, Deus é um guia. Nós somos também não só da mão de Deus. Deus vai colocar a mão e vai ficar tudo bem. Deus, então, dá a paz. Tem um outro modo de nós pensarmos, né? É o olhar de Deus, né? Deus vai... Jesus, então a gente fala em Jesus para ficar mais viável, né? Mais convincente, persuadir a Deus, mas é uma coisa... Deus vai envolver a nós o seu olhar. É naquela concepção de que se Deus não fizer assim, a energia divina não vem. E se ele não olhar para nós, ele não vai ver. Meio assim, Deus pode estar distraído, aconteceu aqui. Né? Você fala assim, ó, proteger uma criança, meu filho vai lá para a escola, tem medo de acontecer alguma coisa, de atravessar a rua, então Deus vai proteger, vai caminhar lado a lado, vai pegar você pela mão, vai seguir, Deus vai envolver seu olhar e vai proteger. Por quê? É a minha ideia, é o meu Deus. Lembramos dos gregos, né? Do politeísmo, dos indianos, dos deuses familiares. Então, o meu Deus é o Deus particular. E eu faço que para não esquecer dele, para ter certeza, eu coloco uma estatueta, eu coloco um símbolo qualquer, um sinal, um crucifixo, uma pulseira, uma proteção no carro, coloco um imã na geladeira, coloco uma pintura, um livro, a Bíblia em cima da mesa. Faço tudo para quê, né? Para ficar bem com Deus, para lembrar dele, para ele lembrar de mim. É uma amizade assim, muito vantajosa, falaremos disso. Nós estamos no seio de Deus. Bacana, no conforto, olha que legal. Deus nos envolve. Ele nos acalora, ele nos consola. Deus, ouça o clamor do teu povo. Olha só, nós estamos chamando Deus, presta atenção, igual eu faço com o aluno, né? Presta atenção que isso é importante, vai cair na prova. Deus, escute o clamor do seu povo. Então ele tem ouvidos, ele tem, não sei se orelha, né, tal. Clamar a Deus. E outra coisa também, Deus, ele tem ausência, porque se ele tem presença, né? Olha, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aí é até mais interessante, porque eu estou sentindo. Deus pode estar presente e não ser sentido profundamente, por falta de sintonia. Mas se eu digo assim,
eu estou sentindo a presença de Deus, né? Deus está presente nesta casa. É expressão humana. Se disser assim, ó, esta casa está, difícil achar, em Deus, sempre. Mas se eu disser assim, esta casa está focada em Deus, devotada a Deus, dedicada a Deus, atenta a Deus, vigilante. Lembra? Zaqueu, hoje a salvação entrou nesta casa, que ele esteve vigilante. Veríamos se continuaria. Continuando. Deus, então, tem os atributos. Qual o problema da ideia nossa mais 5 atributos de Deus? Primeiro, agora nós vamos entrar num ramo com muito respeito de tendências de igrejas evangélicas, com maior respeito, porque acontece em todas as nossas agremiações, nossas comunidades, inclusive as fundadas por Paulo, inclusive a dos hebreus, todas, mas com essa sacralidade, com esse respeito, com esse amor, é que nós vamos discutir esse tema filosófico também. Nós colocamos um Deus parcial, um Deus de preferência. Um Deus que vai me dar uma força, porque, afinal de contas, eu sou um chegado dele, um comparsa, um parceiro, um escolhido, um melhor, um mais adiantado, um mais evoluído, um irmão preferido, um irmão dileto. Essa parcialidade é complicada porque eu tento persuadir a Deus que deve me escolher politicamente. Essa parcialidade é complicada porque se eu juntar isso, eu vou cair nos hebreus de novo. Se eu juntar no dia de hoje um Deus que é parcial e é um Deus favorecedor, esse Deus vai me ajudar a ganhar na loteria, a conseguir um bom emprego, ele vai me livrar dos meus inimigos, esse Deus vai me poupar do sofrimento, esse Deus vai, de certo modo, ele vai me dar uma vida assim de palácio antigamente, uma vida de jardim do Éden, no povo lá hebreu, que passava aquelas agruras todas, né, medo dos povos inimigos, do calor exagerado, da fome, da sede, das pestes. Então, naquela situação, a gente se ligava a Deus com essa expectativa de um Deus que nos protege, mas Deus, aquele protetor hebreu, também deu razão para isso, né? Porque as codornizes pousaram para se ofertarem como alimento. O maná que veio dos céus, Manu, o que é isso e tal? Aí vem um alimento para o gosto de cada freguês, de cada um. Moisés bate na rocha e verte água. Caem pedras sobre os inimigos, caem lanças, derruba a muralha e para o sol. Então, naquela visão que eles passavam, os profetas e tal, era um Deus poderoso, um Deus que tinha parcialidade, que era amigo dos amigos, e os amigos eram os hebreus, que era Deus e que o profeta de Baal, então, estava perdendo tempo. Baal não existe, a crença deles é desprezível, existe crença superior e inferior antropologicamente, e os discípulos de Baal tinham que ser destruídos, decapitados, porque criam um Deus de um modo diferente, um outro Deus, não é? Tá? Era um Deus que rivalizava com o Deus verdadeiro, em vez de pensar, é uma crença, é um culto, é um modo diferente. Ah, mas eles prestaram, eles faziam holocausto, eles faziam sacrifícios de criança, e o que quase que Isaac passou? O que quase que Abraão fez? Se Deus não tivesse contido o que aquele protetor hebreu falava com Deus, né? Tinha pedido o quê? O sacrifício de Isaac. Em alguns momentos, aquele povo hebreu tinha umas práticas assim, como tinha isso com a oferta, imolação de animais. Então, a ideia de Deus parcial, de um Deus que é vencedor, de um Deus que é favorecedor, de um Deus que é protetor, crer num Deus assim, gente, não é buscar inovação. É um Deus que reforça as minhas expectativas, a minha ideia de prosperidade, a minha vitória, a minha fama, a minha glória, e às vezes a minha riqueza. Isso é uma sociedade boa demais, segura, melhor sociedade que tem. Crer em Deus desse modo é uma maneira muito humana, um tanto mundana, um tanto tendenciosa, parcial, mas o cristianismo propõe questões muito mais profundas. Que propõe fazer-se o menor de todos,
o último de todos, o servo de todos, fazendo a vontade do outro pela caridade, abdicando do seu prazer para que o outro tenha um alívio, um socorro, um conforto, um consolo, uma visita. Bem, esse Deus também, ele, na nossa lógica, né, é um Deus que ele é devedor, porque ele vai ter que nos pagar. O que nós fazemos, ó, Deus paga, não, tem o quê? Precisa, não, eu devo mais que isso, eu que devo, mas por dentro a gente está assim. Tomara que eu tenha um lugar bom espiritual. Tomara, tipo aqueles discípulos, quando falaram para Jesus assim, eis que largamos tudo e te seguimos. O que nos espera? Às vezes nós ficamos assim, olha, e essa vida minha aqui, uma hora aqui agora, uma hora aqui nesse estudo, vale a pena? Qual será o resultado? O que eu ganho com isso? E o Deus que paga é uma coisa meio assim, às vezes pensa na contabilidade, o que eu andei fazendo de bom? Nós já estamos preocupados com a nossa perda, nós já estamos preocupados assim com a nossa advocacia, quanto vai custar o nosso sistema de defesa. Vamos falar disso. Então esse Deus que de certo modo é um contador, né? Ele vai contabilizando e nós temos a esperança de que sejamos ressarcidos pelo que nós renunciamos sem renunciar, porque estamos apegados à recompensa, restituição. Então nós estamos fazendo o quê? Às vezes uma capitalização. Eu estou investindo um valor pequeno que vai me valer como uma aposentadoria espiritual no plano da verdade. E Deus, que tudo lembra é um Deus zeloso, e não é bom pagador, ele não vai deixar de pagar. Então vamos lá. Deus também é meio desmemoriado, né? Eu estou até esquecido, eu não penso no mal que eu fiz, porque às vezes até aqui vai que eu não toco nesse assunto, eu não falo nisso, deixa isso para lá. Por ser humano, nosso Deus é sempre também ausente, né? Ele não vê o que os outros não veem, e se ele não estiver com os olhos virados para nós, se ele estiver distraído, esse Deus, às vezes, ele é ignorante, ele não sabe das coisas, esse Deus parcial nosso. E outro problema que dá um trabalho danado para Deus, ele é concorrente. Agora nós entramos num campo filosófico mais aprofundado, que vai ser a nossa proposta de desfecho. Deus também tem concorrentes, né? E tendo concorrente, ele tem que batalhar muito para que ele não perca seguidores, ovelhas no aprisco, para que ele não seja derrotado pelo tentador, pelo diabo, pelo demônio, pelo inferno. Então, nessa luta do bem e do mal, tem quem fala assim, não adianta não. Muitos chamados, poucos escolhidos, poucos vão se salvar, a maioria vai afundar mesmo. Essa humanidade está perdida, esse mundo está de mal a pior, a coisa que só piora, Deus tinha que acabar com esse mundo, olha nós voltando à tendência hebraica. Deus falou que não vai destruir, a gente está assim, tem que destruir, embora as estrelas tenham finitude e tal. Então, nós estamos assim, esse mundo aqui não tem jeito, não, vai faltar inferno com esse tanto de gente ruim, tá aí. Deus, então, tem essa concorrência. É, de novo, a questão lá da Gênese, né? Se a serpente for bem tuída e falar caprichosamente, for com sedução e aliciamento, ela consegue tomar as almas de Deus, que vão se perder. Bem, vamos pensar agora o que ele faz. Ele falou que é possível a ciência, a filosofia, a religião. E na religião nós temos como referências alguns espíritos, nós falamos assim, esses espíritos são cheios do Espírito de Deus. São cheios de Deus, plenos de divindade. Essa expressão é boa. Às vezes nós usamos de novo o conceito de distância. E dizemos assim, esse espírito está muito perto de Deus. Perto de Deus pressupõe que Deus está num lugar que alguns ficam perto e que os outros lugares estão longe. Então, Deus não é onipresente. Mas nós podemos dizer que estão mais plenos de Deus. Mais, alguns no catolicismo, cheios da graça de Deus. Isso é interessante. Então, quando nós pensamos em Deus, nós vamos por outras referências de atributos. Nós dizemos assim, Deus é alegria, porque Francisco de Assis, cheio da graça, é alegre. Deus é caridoso, porque Jesus explicou, isso vos ordeno, que vos ameis uns aos outros, tal, assim como eu vos tenho amado, e a caridade. E nós pensamos em Chico Xavier, em Bezerra de Menezes, em Dulce, em Teresa Madre Teresa de Calcutá, tá? Deus é humilde, porque Jesus falou, aqueles que não se fizerem pequenos, como essas crianças, tal, não entram no reino dos céus.
João Batista, eu devo diminuir para que ele cresça. Eis que eu vim para servir, não para ser servido. Então, Santa Teresinha também, então Deus é humilde. Deus é sábio, porque Salomão, Deus é poderoso. Aí nós vamos buscar nos profetas, nos fenômenos da natureza, nas leis do universo, que a gente tateia e não conhece, conhece pouca coisa, nas forças do invisível e nos médiuns. Então, às vezes, nós temos manifestação de potências divinas, forças que, inclusive, podem ir para um sentido mais construtivo ou mais complicador, mas são forças manifestas. Nós temos a ideia também de que Deus é grande. Falamos assim, grande é Deus. Olha como nós temos uma tendência... Lembra de Davi e Golias? Olha a nossa projeção e personificação de novo. Apesar de Golias ser grandão, Davi pequeno derrubou Golias. Mas na ideia deles, então, tinha que ter Sansão. Um homem forte. Então nós pensamos assim, Deus Pai... Jesus falou de Deus Pai, deu uma ideia de um Deus de amor naquela época, numa sociedade patriarcal, para dizer que o poder deveria se direcionar ao bem, à proteção, à caridade e tal. Mas não é uma questão biológica. Então, nós oramos às vezes falando assim, Deus Pai, Deus de bondade, grande Deus, Deus é grandioso, nas suas obras, melhorou. Nós temos dificuldade de dizer assim, Deus Mãe, Deus pequeno. Mas hoje o universo, quando se fala que ele é infinitamente grande e infinitamente pequeno, então Deus também não é questão de grandeza, é essência. Gosto muito do conceito de quando Guerra nas Estrelas dá um nome, eu gosto muito, porque também tem o gênero feminino, tem a ideia do poder, tem o trabalho do bem nas organizações estelares, interplanetárias, intergalácticas, tal, e tem o poder, a força, né? A força, a presença, o bem, e eles se referem como a isso, né? A força esteja com você. Eles se revelam desse modo, e eles mostram a imortalidade, então tem uma intuição naquela dita ficção, né? Mas quando se fala que Deus é a força, essa ideia parece interessantíssima também, se nós quiséssemos traduzir Deus com palavras. Deus é o que? A força. Talvez fosse uma palavra para ser mais considerada, né? Agora nós chegamos na questão dos atributos no Livro dos Espíritos. Temos uma volta para isso. Lembra que nós dissemos que Deus, na ideia mais subjetiva nossa, mais humanizada, mais cheia de paixões, tendenciosas, interesseiras, esse Deus, ele tem parcialidade, é único, favorecedor, protetor, promissor, devedor, desmemoriado, parcial, ausente, incompetente, que ele perde, né? Ignorante, porque ele não sabe de um tanto de coisa, ele é meio desastrado, às vezes, quando uma coisa dá errado e tal, e destrói sem querer, ou arrepende, não tem volta, tal. E concorrente, porque ele tem enfrentamentos com outras divindades, com proposta diferente. Então, é uma questão de plataforma política diferente. Não tem sentido. Agora voltamos ao princípio. Kardec, quando a espiritualidade passa os atributos divinos para que nós entendamos um pouco a ideia em relação de Deus. Deus, então, primeiro, ele existe. Segundo, não é quem é Deus, é o que é Deus. Deus não é pessoa. Deus é um ser. Deus é. Daí para frente nós temos dificuldade de... Deus não está, ele é permanência, né? Palavras são difíceis, mas Deus é eterno. Olha bem, se ele tivesse princípio, nós estaríamos complicados. Porque e antes dele? Poxa, que azar de quem não tinha Deus antes. E se ele surgiu, o outro pode surgir. Por que não? Eclodir. Aí nós podemos falar assim, Deus é finito. Teríamos problema. Chega um momento em que Deus ia morrer. Deus não tem princípio nem fim, ele existe, não tem princípio nem fim, ainda estudo dos atributos de Deus, o final nosso aqui é mais desafiador para nós pensarmos, tá? Que aí eu falo assim para ninguém desistir do estudo ruim. Deus é imaterial, isso é fundamental, porque imagina, os átomos que estão em nosso corpo, depois eles de repente podem estar no outro planeta.
o tanto de células que são substituídas a cada minuto no nosso corpo, então nós temos muita mudança, mutabilidade. Por isso é que o filósofo diz que nunca o mesmo homem entra para se banhar no mesmo rio. Nem o rio, nem a pessoa, o corpo são os mesmos. Então Deus é imaterial. Sendo imaterial, ele é imutável. Uma questão está relacionada à outra, porque se a matéria tem mutações, e Deus fosse material, nós teríamos um problema. Deus estaria cada vez mudando de forma, uma matéria seria mais aprimorada do que outra, aí Deus está modificando-se, né? Ele, para ser Deus, ele teria que estar melhor a cada dia. Então, se ele está melhor hoje, ele foi pior ontem, hoje ele é pior do que amanhã, quer dizer, Deus ia ter uma crise existencial complicada. Se Deus não for único, nós temos um problemão. Só que é um Deus único, onde também se inclui a lei de destruição, porque dele próprio existe o ciclo, a alternância, as colisões, as destruições, as forças, né, que se confrontam. Deus é único, então quando nós olhamos os elementos e tentamos colocar vários deuses, nós vamos dizer que os deuses guerreiam. Os deuses guerreiam. Nós vamos dizer que pelas forças da natureza existe um poder maior do que o outro, e um outro que depois reverte a situação. Nós vamos ter um universo em conflito em deuses que são antagônicos, que se contrariam, que combatem, que guerreiam. Sendo um só Deus, a questão é que todo o universo é governado por leis divinas imutáveis. Isso é filosoficamente complexo, mas necessário. Se as leis de Deus forem mutáveis, nós temos um problema, elas estão evoluindo. As leis divinas são permanentes, são perfeitas. E as leis humanas e sociais é que estão em processo de aprimoramento, aperfeiçoamento, de conciliação, de harmonização com essa lei divina. Por isso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos planos superiores. Para nós venha a sabedoria, para que nós consigamos estar alinhados com os princípios, com as leis divinas. Nas leis universais, nós estamos subordinados a elas, mas nós podemos ser mais ou menos harmonizados, construtores, preparados, leitores da realidade divina e sempre em Deus. Voltaremos a isso. É o mais importante da proposta moral do estudo. Deus é onipresente, isso é fundamental e me dá um consolo enorme, porque já pensou o medo que a gente tem de escuro quando é pequeno, quando é criança, quando é menos maduro? Medo nós temos a vida toda, ele é necessário. Analogia, porque todo mundo evolui. Lembra que Jesus fala assim? Jesus não, Paulo. Jesus, os soldados perguntam, que devemos fazer para te seguir? E ele diz, contentai-vos com o vosso soldo. Evoluir como soldados. Meu primo, policial, fazendo uma experiência lá de treinamento, de tiro, aquele treinamento policial, entra no cômodo escuro, atira para cá, atira para lá, escuta um barulho, sai estampido, finge que é para cá, testa, pra... aquela situação, aquele cômodo, aquela casa do pânico, né, para treinamento. Quando sai, o superior dele pergunta para um assim, o que você sentiu? Assim, senti adrenalina, senhor. Ele falou assim, pô, o que você sentiu? Eu falei assim, eu senti foco, concentração e fiquei com medo. E o perguntou, você ficou com medo? Perguntou para o terceiro. Um pouquinho. O outro, nenhum. E o outro, não sinto medo de nada. O segundo e o terceiro passaram e os outros, vocês vão repetir o teste. Por quê? Porque se vocês não tiverem medo, vocês são perigosos. Para si e para os outros. O medo faz parte da nossa evolução, o temor primitivo. Só que cada vez mais nós vamos substituindo os graus de instinto de conservação. Cada vez mais vai virando prudência, ser simples como os pombos, prudentes como as serpentes. Então ele vai mudando. No nosso momento, o espírito de prevenção de conservação ele ainda é importante. Agora, quando você vai, mas Paulo de Tarso, Kardec, Emmanuel, aí nós estamos falando de espíritos que são nossos referenciais. É onde queremos chegar. Se Deus não fosse onipresente, teríamos um problema enorme. Pensou? Tomara que Deus esteja por aqui. Tomara que Deus esteja vendo. Tomara que Deus ouça. Estou pedindo socorro. É o super-homem, né? Pá, chama e ele chega.
Às vezes não dá tempo de chegar, então ele tem que estar. Onipotente. Se Deus não for onipotente, de novo, temos um problema enorme. Porque ele pode umas coisas e pensou, Deus, não, isso aí não dá para fazer, posso fazer nada. Pode. Se Deus não for onisciente, esse é dos mais difíceis filosóficos. E se alguém perguntar, quando termina o estudo, eu demonstro isso de uma fala. Gente, alguém tem alguma pergunta? Ou se alguém me perguntar sobre a evolução dos animais, sobre o livro Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, ou se alguém me perguntar assim, Deus prevê todas as coisas? Aqui estava escrito. Judas, se alguém começar a me perguntar sobre livre-arbítrio e fatalidade, com esse refinamento, eu finjo que a internet caiu, tá? Humildemente. Eu faço um barulho, balanço o telefone, que eu aprendi a fazer isso, tudo bem, aí eu respondo no WhatsApp, não, tudo bem, é porque a internet caiu de repente, deu um abalo aqui e tal. Então, mas uma coisa, filosoficamente, é fundamental que Deus tudo saiba. Se ele tudo sabe, ele sabe o futuro. Então ele sabia de Eva, sabia de Adão, sabia se a cidade seria destruída, ele tinha condição de voltar no tempo, manter a cidade, ele poderia inverter situações, ele poderia não castigar a Deus na ideia de castigo, ele pode nos tornar bons de repente, ele pode fazer o mundo ser regenerado amanhã, porque a gente pediu, Senhor, só podia tornar esse mundo melhor, acabar com essa pandemia hoje, mas ele pode, amanhã, quem sabe ele nos ouve agora. Mas não é porque ele não pode, é porque esse é o caminho das coisas. Está dentro da harmonia de Deus, com questões que nós temos que ser leitores, às vezes. Fazer o possível, escrever o possível e ler as manifestações divinas. Se Deus não fosse agora, se soberanamente justo e sábio, aí nós estaríamos perdidos. Soberanamente justo, não é porque ele vai cobrar tudo, não. Ele é competente, vai ensinar em tudo. E ele vai ser adequado para as nossas necessidades. E ele é competente. E ele é educativo. E ele tem um projeto de felicidade nossa que é inevitável. Nós temos uma imortalidade que é irreversível. Nós temos o felizes para sempre, que é o nosso destino. Nós temos uma lei de evolução que não cessa de funcionar. Então, nós temos a presença de Deus, a lei de evolução, o aprimoramento. Então, quando diz Jesus assim, vós sois deuses, aí nós vamos ter que entrar numa questão filosófica, igual a questão de Deus Pai. Nós temos potências, capacidades, mas o que foi dito é que nós somos criados, imagem e semelhança de Deus. Vamos lá, a imagem não é 3D. E a semelhança também não é a corporificação de Deus. Nós temos atributos divinos. Nós cada vez mais evoluiremos em Deus e através da nossa consciência nós não vamos nos fundir com Deus, ao que parece. Nós estaremos em Deus conscientes, despertos, depurados, iluminados, virtuosos e obreiros. Sem mácula. Mas não seremos que nós somos iguais a Deus, são outros deuses. Se Deus é um, então sempre Deus, nós seremos seres divinos. É qualidade. Ao que parece, né? Estamos aqui especulando filosoficamente. Se Deus é um, não haverá dois. Nós somos imagem e semelhança. Nós não somos, no sentido que a gente imaginar, não são vários deuses. Não é nesse sentido. Deuses, né? Deus é um. Nós somos deuses. Se nós pensarmos nesse aspecto, então como nós vamos compreender esse Deus? Se os vossos olhos forem puros, todo o vosso corpo será Deus. Os puros verão a Deus. Aí nós nos aproximamos do nosso raciocínio, da nossa reflexão final, que ainda não é esta. Vamos agora para a nossa conclusão filosófica? Vamos juntar as peças. Se Deus é presente, consciente, justo, sábio, perfeito, competente. Se Deus está em todo lugar, tudo pode, tudo sabe, é competente, é justo, sabe, nos criou com destinação para as perfeições. Se Deus é perfeitamente perfeito, ele não perde nenhum
nenhuma alma, nenhum espírito. Na ideia de salvação de alguns, nenhum de nós. Por isso é que Paulo fala da graça da salvação. Nós somos salvos em Cristo Jesus, nós estamos salvos em Deus, nós nos movemos em Deus. Aí Paulo está se valendo de textos da Grécia. Nós nos movemos em Deus, porque Ele é onipresente. Nós vamos para a frente e para o alto, porque Paulo está falando da evolução e da nossa evolução. Nós somos Cristos. Em que sentido? Nós nos cristianizamos. A nossa cristandade se desinibe a cada momento. Jesus nos ensina a ser como Ele aprendeu a ser. Jesus nos cristianiza. Ele prega, ensina a boa nova, mostra o caminho do reino dos céus, que não está ali nem acolá. O reino dos céus está dentro de nós. Então, Jesus nos permite o autoconhecimento, o reconhecimento de Deus, através da fé raciocinada, nós vamos percebendo os atributos de Deus. Então, o que estamos dizendo é que não é possível algum de nós estar afastado de Deus. Não é possível algum de nós estar perdido. Não é possível que exista um demônio como tal, filosoficamente, devotado perpetuamente ao mal, porque ele seria um azarado, uma criatura azarada com essa missão. Não tem sentido imaginar que Deus tem concorrência. O que acontece? Nós sempre estamos em Deus, então sempre estamos no bem. Isso é que é filosoficamente desafiador. Só que às vezes nós achamos que o mal é um bem. Então nós seguimos um bem diferente. E vamos para uma direção diferente. Então pode fazer qualquer coisa que tudo bem. Não, é um bem que nos leva às respostas decorrentes daquele bem que nós escolhemos. Então tem um bem no plano espiritual que é mais gelado, o outro é mais ardente, o outro é mais difícil de descedentar, o outro dá impressão de fome, o outro dá remorso, o outro dá esmagamento, o outro dá secura, mas é o Deus dos suicidas, o Deus dos torturadores, o Deus dos estupradores, o Deus de amor a todas as criaturas, a todos os seres em todos os atos. Se nós não depurarmos as nossas consciências, e através dela nós depurarmos os nossos sentidos, e através deles nós não nos escandalizarmos, nós temos consciência crítica, sim, trabalho educativo, sim, promoção humana, social, científica, política, filosófica, artística, tudo, buscar o bem melhor, o caminho mais excelente em Paulo. Mas isso nós já temos esse conceito. O que precisamos incluir é a coerência com essa visão de Deus onipotente, onipresente, onisciente, que nos consola. Então, é o Consolador prometido por Jesus? Sim. Deus não perde ninguém, não abandona ninguém, não destrói ninguém, não faz mal a ninguém e não deixa de estar em algum lugar e nem deixar Judas de lado, Hitler de lado, Stalin de lado, porque se deixar hoje, ele nos deixa amanhã. Se Jesus não for em busca dessas ovelhas queridas com maior amor, se Maria de Nazaré não trabalha com suicidas, se Francisco de Assis não trabalha com suicidas e rancenianos, se os espíritos de amor com Gandhi não trabalham em favor do conforto dos guerrilheiros, então essa obra de Deus é parcial e nós voltamos na questão dos hebreus. Não sei se foi confuso, tomara que seja esclarecedor o que estamos dizendo. Nós estamos falando do Deus que tem esses atributos todos, mas que, sobretudo, é um Deus de consolação, porque é um Deus de amor e é um Deus competente, que tudo pode e tudo faz, e nele nos movemos e estamos. Tá? E seremos felizes para sempre. E imortais. Agradecimento a todos. Muita gratidão pela acolhida e pela paciência. Tá? Demonstra-se, fique à vontade. Pois é, eu trouxe imagem que eu peguei só o 4G, a minha energia caiu aqui agora, ainda bem que tem o 4G. É complicado.
microfone, Gladys. Ah, sim. É porque eu dei a oportunidade para o Demóstenes e achei que vocês assumiriam. Tim, seguinte, Oi. eu creio que se não tivesse a música, significaria que Deus fez música em Você nosso foi ser. convidado a cantar uma música semana que vem, viu? Eu canto só a música. Aí é você Quem que que escolhe. Claro, Pedro. Pronto, aí já estamos 7h30. já estamos aplanando os caminhos do Senhor da música, uma das músicas da semana que vem. Aí Tim, você vai cantar pro Tim, pra Vanessa. Pessoal, Demóstenes, Todo. a minha você energia saiu caiu. um tempinho do ar? Não, Você saiu um tempinho do ar? Eu tirei o som do microfone e preguei no deserto. O Tim me avisou que eu estava pregando no deserto. Se nós aproveitamos sua ausência e fizemos uma farra, tá? O nosso amigo ali já está combinando a música para a semana que vem, estou achando ótimo. Agora a eu tô música assim de que você mulher tocar final aí. agora. Hã? Eu tô assim que você tocar a música pra nós agora. Pois é, o Tim fez o papel do vagalume. Ele veio, acendeu a luz, depois escondeu de novo. Agora eu sei que ele está aí. Eu estou aqui. Voto. A energia caiu aqui agora. Né? Então eu estava falando que é difícil para a gente encerrar, porque as suas palavras alimentam tanto a gente, e qualquer coisa que eu falar posso comprometer a própria minha fala. Né? Mas hoje eu vou fazer diferente. Né? Foi tão linda a sua explanação. E eu gostaria muito de ouvir uma prece do Anderson para a gente hoje, finalizar. Ele está indo, tio Anderson? É bom que você conhece a turma do Anderson, então? É o tio Anderson. Oi, Gladys. Paz, amigo. Nossa, quantos anos que eu não te vi, né? Muita alegria. Satisfação e uma honra tê-lo conosco, tá? Muita felicidade em cada companheiro que me colhido aí, tá? Igualmente, Gladys. Tem uns 20 anos que eu vi do Gladys, gente. Pois é. Muito bom. A gente está aqui junto, né? Você É fala isso aí. pra gente, não faz, Anderson? Faço. Parabéns. Querido Mestre Jesus, amigos e benfeitores espirituais, que nos dão a oportunidade, mesmo que virtualmente, estarmos juntos em pensamentos, em sentimentos, nesta grande família a qual fazemos partes e que nos comprometemos desde o plano espiritual de aqui nos reencontrarmos e juntos, lado a lado, dando as mãos, dando força um para o outro, para que pudéssemos encontrar a nossa vida nos caminhos de Jesus. Sabemos, Senhor, que ainda temos muito a fazer, muita transformação a empreender em nossos corações, mas sabemos que unidos em sentimentos, em corações que estamos todos irmanados no mesmo ideal, vamos juntos nos dando forças para empreender a missão que traçamos nessa reencarnação. Queremos envolver em nossas orações cada lar, cada família, aqui representada por cada um, por cada irmão, que possamos envolver os nossos familiares, nossos vizinhos queridos, a comunidade na qual nos acolhe, que possamos fazer parte neste sentimento, desta grande irmandade, rogando sempre, Senhor, que nos fortaleça, que esteja conosco em nossos corações e que juntos possamos trabalhar na construção de um mundo melhor, onde estejamos todos unidos em fraternidade, na grande religião cósmica do amor, onde não haverá mais barreiras, não haverá dissidências, e todos estaremos unidos no mesmo propósito, que é retornar ao reino de nosso Pai maior. Muito obrigado, Senhor, e esteja sempre conosco, hoje e sempre. Assim seja. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Falaremos, Obrigado. tá? Obrigado a todos. Paz Né? a todos.
Obrigado. Boa noite. Boa noite. Falou, gente. Boa noite Tchau, para todo turma. mundo. Tchau, Boa turma. Tchau. Boa noite. Bom em tudo, como sempre. Tchau. Vê você. Tchau, Tchau. Tchau, Regina. Tchau, Frank. Beijo. Beijo.